Olá, alunos do segundo ano, aqui é o Teacher Fabrício. Bem, hoje nós vamos ver um pouco sobre prefixos e sufixos na língua inglesa, belezinha? Então, let it go. Então, galera, o que são os prefixos e os sufixos na língua inglesa? Assim como no português, eles são modificações, tá certo? Nas primeiras ou últimas letras de uma palavra que vão formar uma palavra nova. E pode ser na primeira e na última, tá certo? O prefixo e sufixo numa mesma palavra. E elas se juntam para o quê? Ou manter o significado ou transformar o significado dessa palavra. Caso essa modificação seja feita, por exemplo, antes do radical, ou seja, lá nas primeiras letras, isso aí é o que? O prefixo. Caso essa mudança seja feita após o radical, esse é o sufixo, tá certo? Olha esse exemplo aqui de uma palavra. Quantas palavras ela pode ser aí? Ó, employ é empregar, tá bom? Employee é okay, empregado, tá bom? Employer é empregador. Employed é empregado, tá bom? O verbo foi empregado, sendo no passado. Aqui, ó. Unemployed é desempregado. Employment é emprego. Unemployment é o que? Desemprego. Self-employed é autônomo, né? O profissional autônomo. Employable é o que? É empregável. E employability é empregabilidade. Então vocês estão vendo aí, ó, que algumas transformam o significado dessa palavra, né? Isso transforma a palavra, tá certo? Então esses são os prefixos e sufixos. Vamos entender um pouco melhor eles. Vamos ver um a um aqui os prefixos, tá certo? Ó, o prefixo ele se trata de um afixo, tá certo? Isso é o que? Um elemento que pode ser anexado à palavra, tá certo? No caso dos prefixos, ele é colocado, né, na base da palavra, né, no começo da palavra, e que vai modificar o seu significado, tá certo? Então, para lembrar, os prefixos são sempre colocados no início da palavra. Então, vamos ver os principais, o quê? Os principais prefixos, tá certo? Não vamos ver todos, os principais, os mais utilizados. Aqui, ó, o ante. O ante, ele é um prefixo que tem o significado de quê? De contra. Vamos ver os exemplos? Ó, she needs to update her antivirus. Ou seja, ele precisa atualizar o que? Antivírus. É o que? Contra o vírus, não é isso? Olha outro exemplo aqui. Ó. There is a good antibiotic your doctor may prescribe. Ou seja, existe um bom antibiótico que seu médico pode receitar. Esse anti aí é o que? Anti o que? Bactéria, não é isso? Antibiótico. This. O this, ele é como se fosse para dar sentido de oposição, tá certo? Vamos ver os exemplos aqui, ó. I dislike, ou seja, eu não gosto. Like é gostar, dislike é o que? Desgostar, né? É o sentido oposto, tá certo? Faz oposição a gostar, ou seja, não gosto. Aqui, ó. Disable this option in my phone, ou seja, desabilite essa opção do meu celular. Habilitar, desabilitar, tá certo? Também temos os prefixos aqui, ó, in, em, certo? Que é o in, o im e o ir, tá? Esses prefixos são muito famosos porque são muito utilizados para quê? Então vão dar a ideia de negação, tá certo? Aqui, ó, it is impossible to jump from here. É impossível pular daqui, ó. Possível e impossível, tá certo? Tá dando a ideia de negação, ó. This answer incorrect. Ou seja, desculpe, mas sua resposta é incorreta. Incorrect, correct, tá certo? É aí o sentido de negação, não é isso? Her situation is irregular, ou seja, irregular, regular, não é isso? Ou seja, ideia de negação, beleza? Isso é re, tá certo? Esse prefixo
parece, né? Pode parecer pequeno, mas consigo ele vai trazer o quê? Um significado que novo para a palavra, tá certo? Olha aqui, ó. Please redo this job. Por favor, refaça o que? Seu trabalho. Do, né? Fazer. Redo é o que? Refazer, certo? Aqui, ó. Study é o que? Estudar. Re-study é o que? Reestudar, não é isso? I need to re-study this to get a good grade. Ou seja, eu preciso reestudar isso porque para conseguir uma nota melhor, certo? O on, nós já vimos lá naqueles exemplos, né? O primeiro que eu dei lá sobre employer, ele serve o que? É um dos prefixos mais comuns, tá certo? Ele é usado no sentido do não, tá certo? Olha aqui o exemplo. This is an unavailable, ou seja, aceitável e inaceitável, tá certo? Esta é uma situação inaceitável. Aqui, ó. My brother is unhappy in his marriage. Ou seja, meu irmão está okay, infeliz no casamento. Happy, feliz, unhappy, não feliz, né? Infeliz, tá bom? Então, esses são os prefixos mais utilizados, tá certo? E os sufixos? Os sufixos, gente, eles são o quê? São acrescentados ao final de uma palavra, não é isso? E vão formar uma palavra nova, tá certo? Sua principal característica é a mudança da classe gramatical, tá certo? Na qual geralmente ele opera, a palavrinha lá, tá certo? Como assim? Transformar adjetivos em substantivos, substantivos em adjetivos, por exemplo, tá certo? Dessa forma nós vamos o quê? Mudar o contexto aí do significado de um verbo, tá certo? Um verbo ele pode ser pode virar um substantivo, ou substantivo pode virar um adjetivo, ou um adjetivo pode virar um substantivo, tá certo? Então vamos ver os principais sufixos, tá certo? Aqui, o est. Esse é um dos sufixos mais comuns, tá certo? Ele costuma ser utilizado aí como um indicativo do que? De superlativo. Como assim? Ele vai demonstrar o que? Que algo é maior, certo? Por exemplo, mais alto, mais quente, entre outras situações. Olha, vamos ver os exemplos aqui, ó. He is the tallest student in the school. Ele é o aluno que mais alto da escola. Tall é alto. Tallest é o que? O mais alto, não é isso? O outro exemplo aqui, ó. São Paulo is the biggest city in Brazil. Ou seja, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Big é grande. Biggest é o que? É a maior, não é isso? Porque não tem mais grande, tá certo? Então é biggest, tá certo? A maior cidade. E aqui nós temos o sufixo able. O que ele significa? Qual o sentido dele na oração, na palavra? Ele vai funcionar como se fosse no português como um véu. Mas como assim? Por exemplo, o verbo adorar. Ele vira o que? Adorável. Um verbo vira o quê? Um adjetivo, não é isso? Aceitar, aceitável. Tá certo? Olha os exemplos aqui, ó. Madrid is an adorable city. Ou seja, Madrid é uma cidade adorável. O verbo adorar virou adorável, virou um adjetivo, tá certo? É uma qualidade o quê? Da cidade, tá bom? Aqui, ó. It is an acceptable situation. Ou seja, é uma situação aceitável, tá certo? Virou uma característica aí da situação. Um verbo virou um adjetivo, tá bom? Aqui, ó, o li. Esse ele tem a terminação como se fosse mente, tá certo? No português. Vamos ver os exemplos aqui, ó. I normally wake up at 6 o'clock every single day. Eu normalmente acordo que às 6 horas que todo santo dia, tá certo? Então, normal virou o que? Normally, normalmente, certo?
ele vira o mente, certo? Ó, he usually goes to work by bus. Ele, o que? Normalmente vai para o trabalho de ônibus. Estão vendo? Vamos ver mais uns. Temos aqui o sufixo "tion", tá certo? Tion, não é isso? Ele vai ser aí como se fosse o são, tá certo? No português, olha, communication, ou seja, comunicar, comunicação, tá certo? Communication is essential in all relationships, ou seja, a comunicação é essencial em todos os relacionamentos. Outro exemplo aqui, ó, I got promotion yesterday. Eu consegui o quê? Uma promoção ontem. Outro sufixo é o full. Ele vai trazer consigo aí o significado de cheio, tá certo? Uma coisa cheia, ó. He is a careful driver. Ele é um motorista o quê? Cuidadoso, tá certo? Care é cuidar, cuidadoso é uma coisa o quê? Uma coisa mais cuidadoso, não é isso? Uma coisa cheia, tá certo? O sufixo less, ele vai dizer o quê? Uma forma contrária, tá? Significa o quê? A ausência daquela palavra que ele está dizendo ali. A ausência daquilo, de algo. Olha aqui, ó, o exemplo. He is careless drive. Lembra do exemplo que eu dei anteriormente? Pronto. Lá era o quê? Careful, cuidadoso. Careless é o quê? Descuidado. Ele é um motorista descuidado. My boss is skyless manager. Ou seja, o chefe é o quê? Um gerente o quê? Sem capacidade, certo? E por último, o tie. Ele tem um sentido de idade no português, tá certo? Isso ajuda muito a não errar. Como assim, ó? Vamos lá. I need to do physical activity as soon as possible. Então, ele tem o quê? Preciso fazer uma atividade física assim que possível, tá certo? Activity, certo? É uma atividade, certo? Ativo, atividade, tá certo? Ó, your reality is terrible and we need to fire to employers. Ou seja, nossa realidade é terrível. Precisamos demitir o que? Funcionários, tá certo? Reality, realizar, realidade, tá bom? Ou seja, um verbo que foi transformado aqui no substantivo. Tá ok? Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, belezinha? Valeu, galera.